opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Estamos ao vivo pela TV Alego, pela TV Brasil Central, pela RBC-FM, pela Rádio Brasil Central AM e pelo nosso YouTube, que tá bombando até o final do ano. Nosso objetivo é chegarmos a 400 mil inscritos. Já somos mais de 50 milhões de visualizações. Comigo sempre gigantes debatedores antagônicos para que você em casa possa tirar a sua própria conclusão a respeito dos assuntos políticos debatidos no programa. Aqui brigam as ideias e não as pessoas. O TBC Debate de hoje tem os seguintes destaques. O governo Lula tenta contornar crise instalada com divulgação da visita da dama do tráfico a ministérios e o pagamento de uma viagem dela à capital federal com dinheiro público. Fui a Brasília recentemente, como postei nas redes sociais. Essa minha ida, ela foi paga pelo Ministério dos Direitos Humanos. Esse é o assunto da nossa pergunta do dia. Relator do orçamento de 2024 confirma que meta fiscal será de déficit zero. Ministro das Relações Institucionais disse que Lula nunca falou em mudar a meta, mas dificilmente chegaremos à meta zero. E veja também, parlamentares de oposição ao atual governo vão aos Estados Unidos defender o que consideram violação da liberdade de expressão no Brasil. Infelizmente, os nossos superiores e tribunais não têm tomado as devidas decisões corretas do nosso país. E tem polêmica na veia. O governo Lula busca contornar a crise instalada depois que foram divulgadas pela imprensa as reuniões entre Luciane Barbosa, conhecida como a dama do tráfico amazonense, integrantes da atual gestão federal. Além da visita ao Ministério da Justiça, foi confirmado que o Ministério dos Direitos Humanos pagou quase R$6 mil para que Luciene participasse de um evento na capital federal. E esse é o assunto da nossa pergunta do dia. O presidente Lula se encontra diante de um dilema em meio ao escândalo envolvendo o ministro da Justiça Flávio Dino e o episódio da dama do tráfico. Ciente de que o governo é impactado pelas consequências desses acontecimentos, Lula consultou ministros se a melhor abordagem seria defender o ministro ou permanecer em silêncio. A decisão inicial foi aguardar para avaliar se a situação se acalmaria. Após 24 horas, a orientação foi defender Flávio Dino. Mas, nos bastidores do governo, há a percepção de que o ministro representa um problema que precisa ser solucionado para evitar um agravamento na popularidade do governo que já está em queda. Interlocutores afirmam que o presidente recebeu a sugestão de indicar Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal como uma possível saída honrosa. E em meio ao envolvimento de outra pasta com o escândalo da dama do tráfico, o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu um pedido de impeachment contra o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. O requerimento, protocolado pelo deputado federal Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe, e assinado por outros 45 parlamentares, alega que o ministério chefiado por Silvio Almeida custeou pagamentos de passagens e diárias para Luciane Barbosa Farias, conhecida como a dama do tráfico amazonense. De acordo com a Folha de São Paulo, o governo Lula gastou R$ 4.861 com as passagens de ida e volta entre Manaus e Brasília e R$ 1.047 com diárias, para que Luciane Farias participasse de um evento promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos no início do mês. Fui a Brasília recentemente, como postei nas minhas redes sociais. Essa minha ida, ela foi paga pelo Ministério dos Direitos Humanos, porque estou como membro do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura aqui do Estado do Amazonas. Ainda não tomei posse, não sei se ainda vou conseguir tomar posse devido a toda essa repercussão nacional. E diante de todos os desdobramentos do caso, qual a sua avaliação? Caso dama do tráfico, governo Lula terá dificuldades para limpar a imagem? Polêmica na veia, literalmente, com dois gigantes debatedores. Hoje conosco, o grande advogado
Danúbio Remy, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Rafael, todos os telespectadores. Importante estar aqui mais uma vez para poder trazer ideias ao tanto dos contextos que nós estamos tendo aí na sociedade. Vinícius Maciel, também grande advogado renomado, seja bem-vindo, tudo bem? Muito boa tarde, meu amigo Rafael. Boa tarde, meu debatedor. Surpresa saber que o senhor também é colega, eu também sou advogado. Uma boa tarde especial ao nosso telespectador, quem nos acompanha pelo YouTube, pelas rádios, demais meios de comunicação da TV Brasil Central. É uma honra estar aqui mais uma vez, parabenizar o presidente Reginaldo, nosso governador Ronaldo Caiado, pela democracia, por incentivar esses debates de ideias, essa estimulação ao contraditório. E lembrando que o tema em questão a falar a respeito de presidente da República, né, de partidos trabalhadores, eles têm uma TV só para eles, não tem este debate. Então eu provoco a esquerda que se diz democrática, porque vocês, quando podem, não colocam um debate, enquanto a direita, que vocês dizem fascista, faz esse debate democrático. Até a pergunta para vocês, o desafio. Muito bem, vamos lá então, vou começar com o senhor, com Vossa Excelência, dama do tráfico, o governo Lula vai ter dificuldade para limpar sua imagem? E fale especificamente também a respeito dessa passagem que foi paga pelo Ministério. Eu imagino tantas pessoas que querem ir a Brasília, que querem se reunir ali com os ministros. Será que essas pessoas têm esse privilégio também? Eu não ouço falar com frequência desse artifício de pagar passagem para uma pessoa ir até Brasília. Rafael, não é de hoje que as facções se instalam nos poderes, seja legislativo, executivo e tem os do judiciário. Se nós fôssemos um país de fato democrático, em que o judiciário fosse independente, já teríamos escândalos no sentido de membros do judiciário envolvidos com facções. Mas até o momento nós temos executivo e temos legislativo. Não em si o executivo federal, mas quando se fala de facções, há que se perceber que elas são muito inteligentes, são empreendedores, não são à toa que são o tamanho que lá hoje exercem influência no país, já até a nível mundial. E para você conseguir ampliar e concretizar esses tentáculos, você precisa de ter o quê? Capturar os locais onde você vai ter defesa das suas pautas. Não é por acaso, por exemplo, já teve ouvidor da Polícia Militar de São Paulo que foi afastado por ter ligação com facção, não é? Já teve carcereiro, nós temos diretor de presídio e agora essa questão da ONG. Qual o papel dessa ONG? O papel dessa ONG é procurar, em tese, a melhor qualidade, melhor tratamento para as pessoas que estão presas, no caso, lá no Amazonas. Não há dúvida que quem está preso tem que ter seus direitos humanos assistidos, tem que ter a saúde, tem que ter um local apto a receber aquelas pessoas que estão ali. Não podem ser masmorras, isso é inquestionável. De outro lado, a gente tem que levar em conscientização o quê? Como que pode uma senhora casada com um faccionado, não é? Conhecido como Tio Patinhas, chefe da facção no Amazonas, ela condenada por lavagem de tráfico, porque facilmente o indivíduo colocava o patrimônio no nome dela. Ela, embora responda em liberdade, ela chegar com tão facilidade ao Ministério da Justiça, fica claro que não há uma filtragem, não há uma análise de quem vai àquele local, quem é que visita aquelas autoridades. Não é? Nós temos que observar isso bem, porque você veja, eu não creio que por esta ocasião se pode colocar o PT, o Dino, etc., ligado com a facção. Não vejo razão nisso. Mas eu vejo uma grande omissão por parte deles. E não terem o devido cuidado, o devido pesquisa a respeito de quem lá visita. Porque se nós, pessoas comuns, conseguimos identificar de quem que se tratava, por que eles não fizeram? Não é por acaso que após a repercussão, o MJ mudou no sentido de que quem vai encontrar e se reunir tem que passar seus dados e após 48 horas é que pode ter a reunião marcada. Então você perceba que não assumiram que erraram, mas corrigiram o que levou ao erro, levando a clara evidência que, de fato, assumiram que erraram, mas tem vergonha política e constrangimento de assumir que isso aconteceu. Danúbio Remy, qual a sua visão? Visão muito simples, Rafael. Primeiramente, eu não conheço na Constituição Federal, também no Código Penal, na legislação brasileira, nenhum instrumento em que você qualifica ou desqualifica a pessoa por ser esposa de traficante ou de bandido com transferência CPF, é isso? de responsabilidade. Apesar que eu não estou aqui para defender a pessoa. Agora,
O que a gente vê é a criação muito forte no país, que não é só desse governo, eu sempre falo de todos os governos, é o que está se plantado no Brasil, da máquina que nós temos de informações falsas criadas, ou seja, informações artificiais. Criaram essa informação que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro estava relacionado com as milícias e tirou foto e recebeu pessoas ligadas a milícias no Planalto. Acusaram ele, inclusive, de estar relacionado ao crime da Marielle Franco e não se provaram nada em 2 anos. Então, assim, é muito importante a gente separar o papel do presidente da República, do ministro da Justiça, desses outros papéis. Agora, o que nós tivemos ali foi uma clara e evidente reunião agendada por uma parlamentar eleita com sufrágio do povo, que levou uma comissão de mulheres para debater tortura dentro dos presídios, que é uma pauta presente dentro dos direitos humanos, presente dentro da Constituição da República e sem nenhum andamento, sem nenhuma conivência, nenhum conhecimento do ministro Flávio Dino. E aí estão tentando se pautar que isso está ferindo a imagem, que essa é a imagem do presidente que quer descriminalizar o Brasil. Ou seja, não respeitando outros princípios que são importantes, entre deles o da presunção da inocência. E se a BIM, que é o departamento competente, conforme foi falado aqui pelo debatedor, estivesse fazendo um papel eficiente, com certeza em 8 de janeiro a gente não teria relógio doado pela França em 1808 sendo quebrado no palácio, nem invasão no palácio. Então, há uma falha de segurança, mas você não pode computar isso como um erro de um partido político ou do ministro da Justiça, que todos conhecem. É uma pessoa séria, é um professor da UNB, é uma pessoa que tem todo o conhecimento para poder separar as pautas que lhe são apresentadas. Pautas essas que são importantes, torturas nos presídios. Hoje nós temos mães vendo os filhos sendo torturados nos presídios e nós temos que regulamentar, organizar e melhorar o tratamento que é realizado à política penitenciária no Brasil. Vai melhorar dessa forma? Melhorar... Chamando uma pessoa que é ligada ao tráfico? Melhorar, exercendo a democracia, trazendo as entidades representativas, e aí há uma falha, porque evidentemente a pessoa entrou como representante de uma associação de mulheres que frequenta o presídio. Agora, eu não vi nenhum fato que ela fosse condenada. Se fosse, ela deveria estar presa. Porque a manchete deveria ser assim, olha, ela foi condenada, recebeu ex-presidiária, recebeu presidiária. Ela não foi condenada. Até que se coloque, ela tem a presunção de inocência. Não tinha nenhum mandado de prisão contra ela em aberto. Então, assim, e o secretário que recebeu, uma das unidades, uma das atividades, uma das pautas do Ministério, é um goiano respeitadíssimo, que é o ex-deputado federal Elias Vaz, que fez de bom atendimento à pauta que lhe foi levantada. E muitas vezes a gente sabe, as pessoas não sabem. Hoje a imprensa goiana está fazendo um massacre, imprensa não, parcela da imprensa artificial, um massacre injusto e incoerente com o governador Ronaldo Caiado, porque ele recebeu e tirou foto com uma pessoa que foi presa. A gente não pode jamais aceitar esse tipo de comportamento, fazer esse tipo de paralelo, que um governante que governa toda a população, ele vai ter controle sobre o ato de terceiro ou responsabilidade. Então, partindo da presunção de inocência da pessoa e dos próprios governantes, é que eu repudio esse tipo de informação que faz mal. Não é para a esquerda, não. É para a direita, para a esquerda e para qualquer facção ou qualquer situação política do país. Eu acho que o seu comentário é muito inteligente, sem dúvida alguma. Agora, o Flávio Dino, indiscutivelmente, ele tem colecionado polêmicas e, na opinião de muitos analistas políticos, erros gravíssimos. Primeiro, no ato de 8 de janeiro, ele disse que não sabia de nada. Depois as imagens sumiram. Posteriormente, ele disse que a Polícia Federal estava a serviço de Luiz Inácio Lula da Silva. E agora ele diz que não sabia. Existe até uma conversa nos bastidores de Brasília de que o ministro Flávio Dino está ficando conhecido como o ministro não sabia. E aí, Flávio Dino está bem ou mal à frente do Ministério da Justiça? O Flávio Dino é um político. Ele foi juiz federal, virou deputado, foi governador por 2 vezes do Maranhão, se não me engano foi até senador para aquele estado, porém ele não deixou a política para então exercer um cargo técnico como é de ministro da Justiça. Acontece em fatos diversos, ele corre por X, né, anterior Twitter, para fazer comentários. E quando você politiza uma função que é técnica, você acaba que vira esse teto de vidro.
já que toda hora você vai ter alguma razão para então ser criticado. Talvez ele pretenda ser futuro candidato a presidente da República, já imaginando uma sucessão presidencial. Ele é cotado. Não é? Talvez por isso é que ele insiste em ficar politizando aqueles temas que chegam, ele tome conhecimento. Então eu, na condição de, se pudesse sugerir algo, eu diria a ele para que ele focasse na missão dele, que é combate à criminalidade, combate às facções, observar a alta criminalidade, principalmente nos estados governados pela esquerda, em especial a Bahia, o Nordeste em si. Há notícias de que a polícia lá está no seu exercício como polícia, a quantidade de mortes por violentas, trocas de tiro, bate todos os recordes, e por ser um governo de esquerda, isso contraria aquilo que eles defendem, que é o Estado de Direitos Humanos. Agora, falando a respeito em si lá do Ministério da Justiça, quanto àquela moça, ao que diz a imprensa de forma geral, que ela foi condenada por lavagem de dinheiro e responde de liberdade. Por quê? O patrimônio do marido dela, chefe de facção, chamado Tio Patinhas, era colocado no nome dela. Localizaram dinheiro, imóveis, carros, e por conta disso fizeram conexão em lavagem de dinheiro. Ela foi denunciada e foi condenada em primeiro grau, porém responde em liberdade. Aí, o que eu cito? Se você tem uma ONG que cuida do interesse de presidiários e vai colocá-lo justamente para uma pessoa que vai chamar a atenção, deveria o quê? Os diretores dessa ONG terem refletido. Colocado uma pessoa da advocacia, uma outra pessoa qualquer que não tem qualquer ligação direta com facção ou algum criminoso. Foi proposital? Não falo que é proposital. Talvez tenha sido por culpa, por inocência, mas relacionado em si ao Ministério da Justiça, aos parlamentares que receberam aquela senhora, eu vejo bolos. Me pareceu muita intimidade com ela, né? E outros indivíduos famosos da esquerda a nível federal. Mas quanto a recebê-la no MJ... Mas o senhor negaria uma foto, por exemplo? O senhor também negaria uma foto? Algum admirador que gosta do trabalho de vocês, que acompanha vocês nos programas que vocês participam em televisão, vem tirar foto. Você vai perguntar para a pessoa quem você é, qual o seu CPF, qual a sua... me passe aí a sua certidão negativa ou certidão positiva. Isso não existe também, né? Tirar foto é uma situação diferente, não é, Rafael? Não é à toa que ele colocou muito bem a respeito do Ronaldo Caiado, ao fato de ontem para hoje. Porém, quanto ao respeito de receber no seu gabinete, tratar a respeito, pagar a passagem, então você teve que ter uma disponibilização de endereço, de documentos pessoais, para então que essa passagem fosse reservada, o hotel fosse reservado bolo, e essa pessoa fosse recebida. Em relação a audiências, tem que ter um filtro, não é? Claro. Tem que ter um filtro. Danúbio, para a gente fechar esse assunto e irmos para o próximo. Eu vejo de forma muito simples e bem objetiva também. Uma organização não governamental, ela recebe recursos para poder realizar políticas públicas. Eu não vejo a possibilidade de um pastor de igreja representar a mulher de ex-presidiário. Então, quem vai representar a mulher de presidiário ou de ex-presidiário é mulher de ex-presidiário, não é pastor de igreja. Então, e o sistema democrático brasileiro, ele permite esse tipo de debate. Graças a Deus e ao STF, que condenam tanto. Hoje ainda vivemos em uma democracia, em que nós temos pesos e contrapesos, e o principal deles é a gente tolerar e saber conviver com esse tipo de gente, ou seja, inclusive com bandido. A gente não tem no Brasil a prática de autoextermínio, que até eu vejo que é um erro do presidente Lula ficar condenando Israel aí, de praticar uma guerra, atacar as pessoas ou assassinar ou pena de morte, ou que seja, para poder atingir aqueles que nós não concordamos ou que atende o Estado Democrático de Direito. Então, para isso, existe o poder judiciário e existe o poder político. Eu vejo que faz parte do debate democrático, ela estava no lugar correto, defendendo a pauta que, se ela é válida ou não, se vai ser executada, ela estava sendo agendada, repito, não por uma ex-presidiária, mas por uma deputada federal eleita com sufrágio que defende uma pauta que é contra a tortura nos presídios. Ok, vamos lá. O presidente até Lula... Rafael, tem uma coincidência. Para encerrar. Você pega facções, elas torturam e matam pessoas. E você tem uma mulher que é esposa de um faccionado, condenada por lavagem de dinheiro. De modo que é até contraditório, é até irônico, uma senhora dessa defender ser contra torturas nos presídios, enquanto o grupo que, ao menos o marido dela faz parte, tortura pessoas na rua. Então, por isso que as pessoas têm que refletir quem que coloca para representar determinados direitos. Poderia ter pego uma advogada sem qualquer ligação direta ou indireta com qualquer facção, qualquer criminoso, advogada da área criminalista, você sabe que não tem que ter ligação para atuar, estaria defendendo e talvez até com maior dedicação para não ter ser politicamente exposto. E digo mais, se o MJ não tivesse reconhecido que errou, não teria feito o critério de 48 horas, Rafael. Agora vão aferir se é politicamente exposta, vão aferir se responde processo criminal,
para então não haver essa questão que houve. O que de fato aconteceu? Houve um grande vacilo, que agora eles vão corrigir. Não é à toa que agora são 48 horas para ter qualquer reunião no MJ. Vamos a mais um assunto. O presidente Lula não deverá pedir ao Congresso que altere a meta de déficit zero estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. O chefe do Executivo foi convencido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a manter previsão e, se necessário, ajustá-la apenas no próximo ano. A estratégia dá fôlego à equipe econômica para pressionar deputados e senadores a aprovarem projetos que garantam aumento de receitas para os cofres da União no ano que vem. Haddad sempre foi contra alterar a previsão da meta, mas a discussão sobre a possibilidade de emenda ser apresentada ao projeto da LDO havia ganhado força no governo. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou em entrevista que Lula nunca falou em mudar a meta fiscal. No entanto, em 27 de outubro, o presidente disse sim que o mercado cobra uma meta que sabe que não vai ser cumprida. Vamos acompanhar as falas de Luiz Inácio Lula da Silva sobre esse assunto. Vocês que criaram expectativa sobre a interpretação que fazem e a especulação que é feita. O presidente, ao falar isso, nunca disse que ia mudar a meta fiscal. Nunca. Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Sabe? Então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Sabe, quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Até porque eu não quero fazer corte de investimento em obras. O governo Lula precisa falar a mesma língua. O ministro disse claramente que o Lula não havia dito, mas o Lula disse em mais de uma oportunidade. Doutor Danu. Bom, primeiramente é importante o espectador entender o que é meta fiscal. E meta fiscal é a expectativa da limitação de empenhos e gastos. Nada mais é que a expectativa do governo traduzida em lei da arrecadação e despesa, essa diferença. Em que o governo, o Haddad, está pedindo para que fique em 0%. E o Lula está falando, olha, dificilmente, ele chegou a dizer, conforme foi demonstrado, dificilmente a gente vai conseguir alcançar. Talvez fique aí uma diferença entre 0,25% e 0,5%. Então, fazendo muita alarde em questões que são técnicas. Então, esse debate eu vejo que é importante. E o Haddad firmou, precisamos que fique em zero. E o Lula e outros espectadores acreditavam que era dificilmente. Foi feito um convencimento político e está indo mantido a zero. Ou seja, agora o Brasil vai ter que acelerar para produzir, para poder crescer, porque senão você faz o quê? Chega lá na frente, você tem que fazer corte em salários, corte em benefícios, cortes em obras, que é o que o presidente está falando, que não vai fazer até mesmo porque não vai cortar obras. E o Haddad garantiu. Agora, vamos ter, de um lado, isso eu não quero voltar para esse debate de direita e esquerda, mas pessoas que vão desejar que o Brasil não avance e não alcance e que não mantenha arrecadação e despesa equilibrada, e outros vão torcer para dar errado. Se der errado, pode haver o crime de responsabilidade, pode haver pedalado, pode haver várias situações. Então isso envolve uma situação muito técnica, em que, mais uma vez, jogam-se dentro da política da direita e esquerda. Mas é muito importante a gente entender, os desempregos no Brasil não aumentaram, está fechando o ano, expectativa de aumento do salário mínimo, e os dados estão sendo positivos, apesar de sair de uma pandemia e de um governo que, muitas das vezes, em muitos dos pontos, não conseguiu cumprir a expectativa do povo brasileiro. Vinícius Maciel. Eu me lembro da época do governo Bolsonaro, que ele conversava fiado demais a respeito da Petrobras, e uma das ocasiões, logo após a reunião, houve uma queda muito grande das ações da Petrobras, e uma pessoa lá de dentro comprou e ganhou coisa de mais de milhões, por conta da conversa política. Então, o que eu quero dizer? O político ele tem que se limitar na ponto que é da política. Embora ele seja o chefe do Haddad, ou o Bolsonaro naquela época do presidente da Petrobras, não se pode politizar temas econômicos, temas administrativos, temas de execução. O Lula notoriamente não sabe de economia.
E ele deve ter ouvido a palavra do ministro da Casa Civil, que é o que dizem, para falar no sentido de que a meta não seria alcançada. Só que acontece, o mercado ele significa expectativa. Ele trabalha com o quê? Se tem aquela meta e todo mundo sabe que o governo não pode gastar mais do que arrecado, nem do jeito que você que é telespectador tem que ter esse orçamento na sua casa, nunca gastando mais do que você recebe. Quando você vira e fala que não está nem aí, que não importa, você cria uma expectativa no sentido de que você vai gastar mais. E gastando mais, aumenta juro, aumenta a inflação. E o governo se endivida mais. E aí, do mesmo jeito, é quando se fala o quê? Do Lula, quando dá essa expectativa. Você reflete na alta do dólar, você reflete na taxa de juros, atrapalhando que depois vem o Banco Central os reduza. Então, por isso que o Haddad veio e tentou consertar a fala do Lula. Então, o que acontece? O Haddad, ele tem essa boa intenção dele em alcançar essa meta, embora não seja real que chegue. Só que o Lula, ele ainda não está convencido a respeito disso e pensa que ele não concorde com isso. Mas, no mais das vezes, eu preocupo muito a respeito deste governo, porque ele não preocupa com o crescimento econômico do país. Ele procura apenas em impostos. Arrecadar, e taxar, e criar e aumentar alíquotas. Então, historicamente, a nível mundial e historicamente na vida humana, países e grupos que sempre insistiram por colocar impostos, no passar do tempo, eles sempre deram errado. A atividade econômica agora, no último trimestre, se me falha a memória, dados de hoje, caiu 0,69%. E já vem caindo. Então, se indicar essa sinalização, daqui a um ano nós já estaremos numa recessão técnica. Então, isso que eu provoco. Nós temos que reduzir o Estado. Tem muitos gastos, reforma administrativa que o PT insiste em não querer. Fazer com que o Estado foque naquilo que é importante a ele. Veja a questão das estatais. Nos últimos 5 anos, é o primeiro ano agora que fecharam em prejuízo contábil geral. 6 bilhões de prejuízo. Nós temos que tirar dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura para bancar uma gestão de petista nas empresas estatais. Enquanto só houve prejuízo nos últimos 5 anos, num pouco período da época da pandemia. Então você perceba, de 5 anos para cá, agora que retorna essa situação. Por conta de quê? A gestão política e não técnicas estatais. Especialmente quando o PT agora, junto com seus afiliados, PCdoB, etc., tentam a todo custo revogar a lei das estatais, feita pelo Michel Temer, justamente pelo que houve na época da Lava Jato, para o quê? Colocar os seus amigos dentro da administração dessas empresas, não as pessoas que são técnicas. Mais um assunto para o debate. O presidente Lula conversou por telefone na última quarta-feira com o presidente de Israel, Isaac Herzog. De acordo com o Palácio do Planalto, Herzog pediu para Lula reforçar seu apelo pela liberação dos reféns feitos por Hamas. Lula se comprometeu com esse pedido e agradeceu a ajuda de Israel no processo de repatriação dos 32 brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Lula disse que uma outra lista está sendo preparada e Herzog afirmou que a saída dos brasileiros será feita com a devida rapidez. Ainda na conversa, Lula reforçou o repúdio a atos de antissemitismo e ressaltou a tradição do Brasil na busca pela paz. Lula manifestou preocupação com a situação humanitária na faixa de Gaza e com a morte de crianças. Vale destacar que o presidente tem feito críticas à postura de Israel na guerra. Lula defende um cessar-fogo para viabilizar um acordo de paz. Além disso, segundo Lula, Israel, abre aspas, parece que quer ocupar a faixa de Gaza e expulsar os palestinos de lá. Fecha aspas. Que situação, que embaraço. Vou começar essa rodada com o Vinícius Maciel. Lula, que colocou por várias vezes Hamas e Israel no mesmo balaio, na mesma prateleira, dizendo que ambos os lados praticaram atos terroristas, matando crianças, essa situação toda, e agora tenta se aproximar institucionalmente de Israel. Isso vai colar? Qual a sua visão, doutor Vinícius? Eu me lembro na época do governo Bolsonaro, os primeiros 2 anos, havia um debate sobre a área ideológica que fazia os textos dele e acabava que o complicava. A extrema-direita. Do mesmo modo, eu vejo a questão do Lula. A extrema-esquerda nazista, extremamente antissemita, não afeta aos valores democráticos, aos valores ocidentais ligados ao judaísmo, ao cristianismo, o colocam para ler textos e ele talvez tenha alguma simpatia quanto a isso e repete. Então acontece, mais um ponto, o Lula entrando naquilo que não tem conhecimento. Do mesmo jeito que ele fala de economia e dá no que deu, ele falou de Israel e deu no que deu.
Foi uma falta de sabedoria extremamente elevada ele falar que Israel é terrorista. Jamais. E terrorista é quem? É Hamas, é Hezbollah, é ISIS, é Talibã. São pessoas que deliberadamente atacam países, no caso de Israel, atacada diariamente, especialmente durante a noite, aonde tentam destruir um povo, apagá-lo do mapa. Enquanto Israel responde, lembre, Israel nunca atacou, ela sempre contra-atacou. Israel ataca alvos determinados, em específico, enquanto os terroristas, alvos aleatórios. Israel, quando mata alguém, não mata porque quer, mata como culpa. Que, infelizmente, o Hamas usa, já provado, a mídia tradicional demora um pouco, mas você pega no Instagram, você percebe muito bem as filmagens locais, os hospitais com armas, hospitais com mísseis, famílias, os próprios moradores da Palestina já criticando o Hamas, entrevistados enquanto caminham para o Egito. Então, o que significa? Agora o Lula tenta consertar o que falou de errado. Mas não vai ficar bom, porque vai dar aquela sensação que ele falou o que ele disse, o que ele sente. Enquanto agora pedindo desculpa, é porque ele foi provocado a fazê-lo. Então, penso que o Lula tem que tomar muito cuidado com as falas que ele não tem conhecimento, tá? Porque prejudica o governo dele, ele se auto-sabota, especialmente a nível mundial. Porque aí fica ruim para o país. Porque nós somos um país que respeita as religiões, somos um país democrático, somos um país que recebemos pessoas de bem de vários outros locais do mundo e não podemos criar jamais esse tipo de situação que ele nos colocou. Doutor Danúbio. Vamos lá. O que o presidente Lula falou na sua primeira mensagem depois da cirurgia em relação à guerra? Que não está certo o que o Hamas fez em relação e considerou, o Lula errou em não considerar como um ato terrorista, mas falou que não estava certo de entrar em Israel e fazer aquela barbaridade e reconheceu como barbaridade. Mas ele colocou um aposto explicativo afirmando que não justifica o Estado de Israel entrar de qualquer forma dentro da faixa de Gaza, você colocar 360 mil soldados contra 30 mil do Hamas, uma tecnologia contra a outra, e assassinar crianças de forma involuntária. A política externa do Brasil, de fato, ela melhorou. Nós ficamos 4 anos aí isolados do mundo externo. Nós temos o Itamaraty com um dos melhores embaixadores do mundo sob seu comando e que tem colocado o Brasil no eixo central das discussões. Não tivemos sucesso em relação à ONU, que também tenta fazer um equilíbrio de paz. Não reconhecer o Hamas como um grupo terrorista, uma facção terrorista, é um erro internacional e também do Brasil, que fica seguindo a Carta da ONU. Se aquilo ali não é terrorismo, você pode me dar outro nome, porque no Brasil eles estão querendo colocar como terrorista ter invadido o Planalto Central, etc. e tal, que não tem nada a ver com crime político, com terrorismo. É apenas um erro ou um sentimento apaixonado da apaixonado. Esquerda? Agora, eu vejo aqui uma pauta, sendo mais objetivo, do Itamaraty, da política internacional brasileira, conforme falou o debatedor, tentando consertar um erro. O Brasil tinha que ser mais firme como o Canadá. Quando tivemos o acidente de Brumadinho, o governo israelense foi o primeiro a solidarizar e mandar soldados para poder ajudar o Brasil. Né? Não existe, numa guerra, quem é certo, quem é errado. A gente tem que buscar paz e buscar o corredor humanitário. Eu não vejo esse entendimento de que Israel estaria querendo invadir Gaza e pegar Gaza para si. E eu concordo com o debatedor. Israel só faz ato de autodefesa e só quando é provocado. Agora, o que nós estamos precisando é, de forma objetiva, no mundo e no planeta, exterminar um grupo que começou, e eu vejo muito isso. O debatedor colocou um ponto muito importante. Começa como um grupo político, porque ali não é o Hamas, eles foram eleitos dentro de um processo democrático. Aí um braço armado dele mobilizou 30 mil pessoas e atacaram Israel, e agora está a consequência de uma guerra sem precedentes. Será que é um braço ou o corpo inteiro? É um pensamento generalizado do Hamas, não é não? Hoje eu vejo que há complacência. Por quê? O debatedor tem razão no sentido que é um braço armado, que é o que a ONU fala, o que todos falam. Mas o estatuto deles, no artigo 8º, prevê que o único objetivo é exterminar o povo judeu da face da terra. E se isso não é o partido político que fez isso,
não pode ter sido outro elemento. Então, eu vejo assim que o Lula está tentando consertar realmente o que falou e a gente tem que encontrar ali corredor humanitário e exterminar o Hamas. Não há outro caminho. E quer apostar que ele vai criticar Israel mais vezes? Depois dessa conversa? É possível que ele fale isso de entrevista de meio de rua, falando. Os políticos. Esse é o problema. O erro, tanto da direita e da esquerda, eles gostam de jogar para a plateia, né? Então, conforme vai a vontade, as pessoas têm dificuldade de ter opinião. Então, conforme vai a plateia, isso vai ser bom, eles manifestam essas opiniões que muitas das vezes elas acabam sendo contraditadas com a técnica. Mas isso não é falsidade? Isso não é falsidade? Você está perto do presidente de Israel ali. Isso eu vejo que aí você... é falta de conhecimento profundo sobre o assunto que lhe é provocado. Porque ninguém é obrigado a saber sobre tudo. Foi muito questionado aqui que o presidente não sabe sobre economia. Eu duvido muito que um ex-deputado constituinte é presidente por 3 vezes, você fica 4 anos apenas na Universidade de Economia. Você falar que um presidente por 3 vezes não entende economia, né? Evidentemente que ninguém entende todas as pautas. Ali você tem uma assessoria muito forte. Então, eu vejo na política internacional a mesma coisa. Nós temos um corpo diplomático que está organizando a política internacional do Brasil, que está indo muito bem, por sinal. Nós ficamos 4 anos isolados e agora nós estamos corrigindo. E eu vejo esse ato, respondendo à pergunta inicial, como um ato de autocorreção do Brasil em se posicionando em relação à guerra. Ou seja, você estava muito à esquerda, muito ao Hamas, muito a um ponto que você precisa centrar. Se você quer paz, tem que os dois lados ceder. E o que vem aqui pedindo aqui é simplesmente liberte. Porque está todo mundo falando assim das pessoas que morrem em Gaza, dos hospitais de Gaza. Mas esquece que nós temos hoje 240 israelenses sendo torturados. E mais, só para finalizar, eu não vi o governo brasileiro, eu não vi a política brasileira, e até do próprio governo Lula, se convalecer com 3 brasileiros que foram brutalmente assassinados pelo Hamas em Israel. Verdade. Não teve nenhuma nota, né? Pelo menos que eu tenha conhecimento. Se eu tiver enganado, nota de Twitter, a gente corrige. Nota de Twitter, ela não pode, né, convalescer. E por outro lado, ficou todo esse aparato para trazer 32 dos pessoas que estavam lá em Gaza e depois vai ter toda essa discussão, porque tem até um lá que fez livre manifestação terrorista. Porque no Brasil nós estamos, eu não estou fazendo defesa, porque todos sabem que eu repudio muito o ato de 8 de janeiro, mas teve muitas pessoas que foram presas lá porque escreveram na internet. Agora nós temos no Brasil uma pessoa que eu acho que também não é crime, ou sei lá, não sei se existe crime de incentivar o terrorismo ou forma tentada, mas nós temos uma pessoa que realmente escreveu que deveria jogar. Eu estou com essa notícia aqui, vamos lá que a gente já fala sobre ela. O palestino naturalizado brasileiro, Hassan Rabi, apagou uma publicação em rede social no ano de 2015. Nela, segundo informações da TV Globo, ele dizia, abre aspas, não queremos violência, mas acho que este é o momento certo para explodir um ônibus em Israel, fecha aspas. Ao ser questionado, ele disse que não se lembrava, mas não descartava ter escrito isso no momento de raiva. Hassan é apoiador de Lula e falou em ter orgulho do governo petista. Na foto, ele é abraçado pelo presidente Lula ao pousar no seu país. Vou começar com o Dr. Danúbio, essa rodada que ele estava falando sobre isso. E aí, doutor Danúbio, incentivo ao terrorismo é um caminho perigoso? Eu tenho vontade de falar que eu também sou a favor de explodir um ônibus em Israel, mas com todos os comandantes do Hamas dentro, porque isso é um absurdo o que uma pessoa dessa fala. Evidentemente que a gente chega num patamar absurda. A questão do processo de naturalização dele a gente não conhece. Evidentemente ele deve ter casado com uma brasileira abençoada que deve ter mudado, ou ele mudou para Gaza atrás dela. Tem que ter um processo de naturalização conforme pela legislação internacional. Agora, mais uma vez, não dá para a gente querer juntar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o Hamas por causa de uma pessoa inconsequente que faz uma manifestação dessa. Assim como tem muitas barbaridades também provocadas e acometidas pelos soldados de Israel. Então a gente não pode centralizar isso como atividade política do presidente Lula da Silva, que conforme o debatedor colocou, por que o serviço de inteligência não verificou que essa pessoa fez essa mensagem? Mas, Rafael, como que a TBC vai ter controle sobre o futuro ou o passado de todos os debatedores que passam por aqui? Amanhã, de repente, eu, muito bem acompanhado
juridicamente aqui. Quando eu cheguei aqui, eu assinei um termo de responsabilidade pelas manifestações realizadas. Por quê? Porque você passa a perder o controle até das manifestações pessoais. Sim. E aí, de repente, fala, por que você não pegou uma declaração de responsabilidade? Então, evidentemente, a gente está em guerra. Se nós estamos em guerra, tem muitas atividades que elas têm um critério-tempo aí num gráfico cartesiano que deve ser controlado. O que me deixa um tanto quanto perplexo, até falando da questão política, que é claro que todo político quer capitalizar para ele. Mas será que o governo Lula se esquece que nós estamos num país cristão, né? E que toda a nossa base da sociedade ela é judaica cristã, não é verdade? E que nós temos aqui a maioria de católicos, evangélicos, espíritas, pessoas que professam a fé cristã. E aí, de repente, o governo brasileiro quer mergulhar num oceano um tanto quanto perigoso, porque nos países muçulmanos tem pena de morte para gay, sabia disso? As mulheres não têm praticamente nenhum direito, não são respeitadas. Os direitos humanos são violados à torta e à direita. E a esquerda, que diz apoiar as minorias, mergulha numa paixão gigantesca pelo Hamas e por muita teoria muçulmana, doutor Vinícius. Olha, no Instagram, vários vídeos, líderes de Dubai, Abu Dhabi, esses países de petróleo que se desenvolveram, países islâmicos, que têm muito contato com o mundo ocidental, eles, por exemplo, de 2017, não me lembro o nome agora do sheik, ele falava a respeito do Ocidente, ele até falou em inglês, tá, senhor, me permita, eu vou falar em inglês. Não, a mulher, a repórter, eu vou tomar nota, não fique tranquila, vai ser em inglês. Vocês com suas políticas de direitos humanos estão recebendo o que há de lixo no Oriente Médio. São pessoas que vão provocar os terroristas e etc. nos seus países. Vocês têm que refletir a respeito disso, porque aqui eles estariam presos, mas para vocês são refugiados. Então o que eu contextualizo quanto a esse indivíduo? Ele deveria ser imediatamente deportado. Porque esse tipo de comportamento, não há dúvida que ele deve repetir de uma forma ou de outra, ele pensa isso. E nós temos que prevenir com estes grupos. Porque eles chegam, eles crescem de uma forma muito rápida e se multiplicam. E quando a gente percebe, os nossos direitos ocidentais, democráticos, liberdade de expressão, começam a ser limitados naquelas regiões onde esses indivíduos habitam. Você pega no Canadá, está comumente isso. Agora, recentemente, um alto cargo do governo canadense falou que a política internacional dele será prezada pelo pragmatismo e defesa dos valores canadenses. Justamente porque, quando chegou-se os refugiados, permitiu que fizessem o que quisessem. E agora estão tendo problemas internos. Na Alemanha, do mesmo jeito. Começaram a refletir a respeito, inclusive, de deportação. O Macron está sendo cobrado nesse sentido. Por quê? Se o indivíduo fala que tem que estourar um ônibus com os judeus dentro, eu não há dúvida, isso foi há 8 anos. Agora fala que não se lembra, que não viu, etc. É o sentimento que ele tem. Quem me dera que talvez ele tenha contato algum tipo com o Hamas? Ou alguma outra ligação com alguma facção terrorista. Você pegamos esses dias, esse indivíduo preso aqui no Brasil, cooptado pelo Hezbollah para tentar atentado terrorista no Brasil. Eu aqui em Goiânia vi um carro com a placa do Acre que tinha uma bandeira aludindo o Talibã. Não, mais. Talibã. Ele, se me permite, falou que foi no momento de raiva, ou seja, ele veio de lá com essa raiva no coração para dentro do Brasil. Quem garante que não vai descontar essa raiva dentro do Brasil futuramente ou praticar semitismo contra um judeu? Agora, acertou o debatedor. Entrar com processo de deportação, garantir ampla defesa. Também a gente não pode colocar situação midiática e política. Abre um processo de deportação, qualquer deputado federal que não concordar, ou qualquer entidade. A Ordem dos Advogados do Brasil mesmo deveria pedir um pedido de deportação, conferir a ampla defesa, a Defensoria Pública talvez o defende, e aí vão para o julgamento, talvez até internacional, de onde deve estar esse indivíduo. Olha só, a primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, participou por vídeo do evento Todos pela Paz na Palestina, realizado ontem na Turquia. Para Janja, direito à defesa tem limites. Ela pediu cessar fogo em Gaza. Vamos acompanhar o que disse a primeira-dama. Jamais imaginei que depois da Segunda Guerra Mundial e de todos os seus horrores, nós teríamos que assistir a um massacre de bebês, de crianças e jovens. É intolerável. Os civis devem ser protegidos como exigem as leis e convenções internacionais.
Por isso, se aprofunda cada dia a necessidade de um cessar-fogo imediato e a abertura dos corredores humanitários para a entrada de medicamentos e alimentação. E mais urgente ainda é o fim desse conflito. Os homens que lideram e apoiam essa guerra precisam entender que o diálogo deve prevalecer sobre as armas e que mesmo a guerra e o direito à defesa têm regras e limites. Quando lê alguma coisa. Muito bem, o pensamento da Janja. Agora eu queria ver a senhora primeira-dama, Janja da Silva, ela participar de ato a favor de Israel, né? A favor das vítimas de centenas de israelitas que foram massacrados ali pelo Hamas de maneira covarde. Será que isso vai acontecer? Começa essa rodada com o doutor Vinícius Maciel. Olha, a Janja, o que dizem para os próprios petistas, não andam gostando do comportamento dela junto à presidência da República, como se fosse uma primeira-ministra, não é? Sem voto para tal, e dizem muito vaidosa e que as coisas têm que acontecer do jeito dela no tempo dela. Essa semana passada ela teve uma fala a respeito do Biden e de um outro líder mundial, no sentido de que não precisava deles. Então eu penso que tem que ter muita cautela para se tratar a respeito de outros países e para se tratar de temas que a gente não domina, conforme eu falei antes. Quanto a respeito deste apoio dela, tratando que a guerra tem que acabar, só que só vendo uma perspectiva. Nós não estamos brigando com pessoas que observam as regras de guerra internacional. Não se trata de um Estado democrático de direito de um lado e de outro. Israel é a última fronteira democrática no Oriente. O único país onde um gay pode ser gay, uma mulher pode ser mulher, onde há eleições periódicas. Inclusive, o Netanyahu já está em vias de ser retirado, estabilizado o problema que eles tiveram e não vai continuar. Enquanto, de outro lado, especialmente do Irã, que inclusive teve navio aqui no começo do mandato do Lula, no início do ano, são regimes teocráticos, regimes de exceção, regimes onde uma mulher, recentemente uma menina de 16 anos, que ousou desrespeitar a polícia da moralidade, foi assassinada, porque não queria colocar o lenço na cabeça. Então, o que eu falo quanto à Janja? Se você toma lado de um lado, você tem que falar do outro, porque nós estamos na democracia, sob pena de ser identificados como de um lado só. E a respeito de Israel, para concluir quanto ao Hamas, se você parar, você fortalece o Hamas. Você tem que ir até o fim para destruí-lo totalmente. Tirar todas as bases, não é à toa que a Israel está progredindo nesse sentido, porque se ela faz o contrário, inclusive o ato do dia 7 de outubro, naquele momento havia um armistício, e que o Hamas, de forma inescrupulosa, foi o quebrou, se a Israel vai aceita novamente, ela fica nesse ciclo vicioso, em que ela faz acordo e atacada, ela faz acordo e atacada. E chegou num ponto de inflexão de ela não aceita mais. E vou mais além, Israel não tem só que destruir o Hamas, ela tem que aproveitar a oportunidade de migrar para o Líbano e destruir o Hezbollah também. E depois que isso for pacificado e retirado esses terroristas de lá, ou enfraquecidos, pega-se uma coesão internacional e tenta se implantar um direito naquele local. Que você imagina, são bilhões de dólares, por exemplo, mandados para a Palestina. E aquele pessoal vive na miséria. Se aqueles bilhões fossem destinados para infraestrutura, emprego, empreendedorismo daquelas pessoas, lá seria a Suíça. Mas não. O Hamas e grupos terroristas usam simplesmente para mandar milhares de mísseis contra Israel mensalmente. Como, por exemplo, vi um caso em que eles tiravam o sistema de água e de esgoto para fazer mísseis artesanais, deixando as pessoas sem água e sem esgoto, num local onde, inclusive, que a energia vem de Israel, que a água tratada vem de Israel. Então, o que significa? Ter paz com o terrorismo é jogar mais terrorismo. Então, o que Israel tem que fazer? Destruir o Hamas, destruir o Hezbollah e outros grupos, como o do Iêmen, que também ousam contra Israel, e lembrando quanto ao Irã, com que ele não insista. Não é por acaso que os Estados Unidos colocou uma força bélica digna de filme de Hollywood no Mar Vermelho, dizendo, se vir, a gente responde. E até o momento o Irã não foi. Doutor Danúbio, um minutinho. Um minuto. Primeiro, questão do papel da primeira-dama, né? A primeira-dama foi uma fábula criada no Brasil para poder substituir o sistema monárquico. Não tinha o que fazer com a rainha, criou a primeira-dama. Cada um dá o papel que quer e cada um tem seu valor. Fernando Collor colocou a Rosiane para poder cuidar da LBA, programas sociais. Bolsonaro colocou a Michele para poder cuidar de assuntos religiosos, mulheres, e só para poder afirmar que ele era imbrochável. E por último, nós temos a Janja, que está misturando um assunto que ela não entende absolutamente,
de nada e dando opinião na República. Primeira-dama, a não ser que nós, e eu faço defesa aqui, tenhamos uma primeira-dama efetiva, que trabalhe, que dê resultado, como a Gracinha Caiado faz no estado de Goiás, e olha o Natal que nós estamos tendo aqui, na própria TBC, aqui no estado de Goiás. Um dos mais bonitos do Brasil. Os mais bonitos do Brasil. A não ser que ela procure um papel específico, ela não tem, primeira-dama não tem papel nenhum na sociedade, mas forma opinião. E aí, nesse caso específico, ela está querendo se formar e se firmar como um líder da minoria. E, no caso, fazer uma defesa que não segue a política internacional. E nós estamos vendo aqui o quê? Fechando todo o nosso debate, que o Itamaraty está buscando corrigir essas deficiências de debates internos dentro da cúpula do Partido dos Trabalhadores, da própria Janja, que, como a gente sabe, é democrático, mas que possui tendências, pensamentos, sentimentos, e muitos deles muito à esquerda, exacerbado, que não deve ser correto. Eu sempre defendo que nós temos que buscar o mundo e o Brasil sempre mais ao centro. Vamos lá, mais notícias aqui. Eu vou pedir a colaboração de vocês, e vocês têm feito um debate maravilhoso para a gente registrar aqui todas as informações até o final do programa. O vice-líder da oposição, deputado federal Evair de Mello, do Progressistas, protocolou nas comissões de fiscalização financeira e controle de Agricultura 2 requerimentos de convocação aos ministros da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, para que eles prestem esclarecimentos sobre uma cartilha intitulada Caderno de Respostas ao MST. O site da Secretaria-Geral da Presidência da República mantém em suas páginas internas uma cartilha informativa do Movimento de Trabalhadores Sem Terra, ratificando o vínculo do governo federal com o grupo. A cartilha do MST é alusiva ao Dia Mundial da Alimentação e tem entre seus itens pleitos do movimento ao governo federal. Para o parlamentar, porém, a vinculação entre MST e o governo federal é ilegal. Qual a opinião de vocês? 30 segundinhos, doutor Vinícius. Eu vejo que o governo federal poderia fazer isso no site do INCRA, porque o INCRA, que é ligado diretamente com movimentos sociais, colocaria MST, colocaria FETAEG, colocaria vários outros movimentos sociais, porque ali é o mundo de interesse e de vivência deles. Quando você pega a presidência da República, dá isso, você novamente politiza um tema que deveria ser técnico. Agora, de modo que o quê? Se eu coloco um MST, daqui a pouco eu tenho que colocar o pessoal também da área do produtor rural. Então, por isso, se você quer falar a respeito de um tema tão específico, usa o INCRA. O INCRA é o melhor local para tratar a respeito disso, o site deles é amplo e pode, inclusive, atender diretamente a MST, e não só a MST, mas também o pessoal da agropecuária. Doutor Danúbio. Eu não concordo que haja nenhuma manifestação de ilegalidade quanto a esse ponto, mas concordo no ponto de que o MST não representa a política fundiária do Brasil. Nós temos outras instituições que têm outras políticas, inclusive os concorrentes do MST. Agora, se está tendo algum privilégio a um movimento específico dentro do governo, evidentemente que a denúncia deve ser apurada, porque nós temos que tratar o MST com critérios objetivos e não subjetivos por prevalência de algum partido político. O senador Ciro Nogueira, do PP, do Piauí, encaminhou ao Congresso Nacional nesta quinta um projeto de decreto legislativo para sustar a portaria do Ministério do Trabalho, que muda a regra para o expediente no setor de comércio aos domingos e feriados. Na justificativa, o congressista afirma que a portaria viola uma lei de setembro de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. A legislação estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. Segundo o texto apresentado pelo senador, a portaria trará mais insegurança jurídica e mais receio de investimento privado na economia brasileira. Doutor Danúbio, qual a sua visão sobre esse texto? Eu vejo que o Brasil está num momento muito delicado em relação a muitos pontos, e principalmente a questão econômica. Eu vejo que agora nós vamos só viver textos principalmente criticando as políticas atuais. Eu não vejo nenhum questionamento em relação a isso. Nós temos que esperar, Rafael, o ano fechar. A gente falou aqui agorinha
foi falar até pelo debatedor que eu discordo frontalmente de que 6 bilhões de prejuízo nas estatais. Você acredita mesmo que o governo que começou no dia 1º de janeiro, em 10 meses, o efeito desses 6 bilhões de prejuízo, sem fechar o ano, o exercício financeiro, é possível constatar? Evidentemente que isso aqui é resultado da política ao longo dos anos. Então, sem a gente conseguir fechar o ano, a gente não consegue fazer uma programação. Nós estamos trabalhando com o orçamento do governo passado, que foi aditado, aditivado. Então, nós temos que esperar acabar o ano para poder chegar a alguma conclusão de que realmente sobrou do governo passado os erros desse governo. Não podemos julgar esse governo por causa de 10 meses, 11 meses, de forma alguma. E, principalmente, saber o que nós vamos ter de futuro. Doutor Vinícius. O Paulinho da Força que fez esta arte. O Paulinho da Força, sindicalista, entrou para o governo federal para fazer as pautas que defendem os sindicatos. Quer voltar a contribuição, quer voltar uma série de coisas. E ele colocou essa medida, qual o contexto dela? O Bolsonaro editou isso conforme colocado na reportagem, no sentido de que trabalhos inferiados, você precisava apenas do acordo entre aquele grupo em específico e não acordo de convenção coletiva. E aí, os sindicatos não gostaram disso. Independentemente do que for, evidentemente você tem um enfraquecimento do sindicato, porque ele deixa de deliberar a respeito daquele ponto. E aí, o tema, no dia 14, à noite, publicou-se essa portaria que foi vista ao longo do feriado e vem estourando agora. A Associação Brasileira dos Supermercados está indignada, dos shoppings está indignada. Porque você veja, nós estamos na democracia. Você não pode chegar e implantar uma coisa que prejudica sem debater a respeito com os grupos atingidos. Então, significa, uma mudança dessa deveria ser debatida, deliberada, tratada em conjunto com os grupos de interesse, mas não foi. Foi apenas imposta pelo Paulinho da Força. É mais uma vez aquilo que eu cito. Indivíduos em cargos técnicos implantando pautas ideológicas. O resultado que você tem é o quê? É problema político. Ok. Mais informações. O presidente Lula já anunciou data e local da sua próxima viagem internacional, a 15ª desde que tomou posse, há 10 meses. Entre 30 de novembro e 3 de dezembro, o presidente vai estar em Dubai, nos Emirados Árabes, durante a COP28. Mais uma viagem de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu já vou emendar com outras informações aqui, porque 9 parlamentares da oposição, liderados pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, foram a Washington, capital dos Estados Unidos, para mostrar ao mundo o que alegam ser violações da liberdade de expressão no Brasil. Além do filho de Jair Bolsonaro, participam da comissão também os senadores Magno Malta, do PL do Espírito Santo, e Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, e os deputados Altineu Cortez, PL Rio de Janeiro, delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, capitão Alberto Neto, do PL, e Gustavo Gayer, do PL de Goiás. Vamos acompanhar o que disse 2 integrantes dessa comitiva. A gente deixou aqui bem claro e pedimos, uma posição, já que, infelizmente, os nossos superiores aí, tribunais não têm tomado as devidas decisões corretas no nosso país. Espero que isso aqui gere frutos para a justiça no nosso país. Nosso papel, pessoal, e os tribunais mundiais, eles existem exatamente para quando ocorre esse tipo de violação num país. Você recorre aos tribunais que são internacionais. Então, nós, enquanto parlamentares do Brasil, estamos batendo em todas as portas, porque todo tipo de violação já foi feita no Brasil. E necessário se faz que esses tribunais internacionais venham em socorro ao Brasil. Muito bem, temos mais uma notícia importante aqui e apenas 1 minuto de programa. O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo, e apontou Ronaldo Caiado, do União Brasil, como um dos nomes da direita para ser candidato à presidência da República em 2026. Em entrevista à Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira, o ex-presidente disse que não está tudo certo na relação com o chefe do Executivo paulista e fez críticas à postura política do ex-ministro e afiliado político. Em seguida, indagado sobre quem poderia ser candidato a presidente, caso a inelegibilidade dele não seja revertida, citou Ronaldo Caiado, o próprio Tarcísio e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Recentemente, Gustavo Gayer esteve
aqui no TBC Debate, ele disse que, na leitura dele, Ronaldo Caiado seria o nome apoiado por Bolsonaro. Ronaldo Caiado merece esse crédito tão gigantesco e ele se credencia mesmo para ser o candidato do presidente da República para derrotar Lula nas próximas eleições? Se é que o Lula vai candidatar, né? Todo mundo espera o que ele quer. Claro que vai. Né? Não há dúvida. Agora vamos aguardar quanto a esse ponto. Agora, quanto ao Tarcísio, o problema é que o Tarcísio está sendo, no ver da direita tradicional, muito de centro, muito amigo do PT. E acaba que o Bolsonaro tem suas razões para odiar o PT e o Lula. E eu penso que esta raiva do Bolsonaro vem disso. Esses dias o Tarcísio elogiou o Haddad na política econômica, né? Coisas nesse sentido. Só que nós temos que dar uma certa inteligência, no sentido de que indivíduo, como governador do estado mais rico do país, o que mais gera impostos, até que ponto que ele bater de frente com o governo central, isso é bom até para o estado dele. Então isso tem que ser refletido. Agora, quanto a Ronaldo Caiado, eu acredito que é um grande candidato, tem um potencial elevado, levando inclusive a pauta da segurança, que alardeia o Nordeste, ele focar na questão de redução de imposto, de desburocratização, de incentivo à iniciativa privada, não é? Isso vai fortalecê-lo de uma forma muito grande na direita e com uma grande oportunidade na esquerda, levando a questão dos programas sociais, não é, que o PT sempre capturou isso, e destacar o combate à corrupção que há dentro do estado dele. Enquanto você pega na gestão federal, a questão de tempo para essas coisas aparecerem, justamente por conta do excesso de políticos que estão tomando conta das estatais. Agora, quanto à sua fala, doutor, só um ponto a respeito desse prejuízo que estão alardeando, colocam da forma geral, não é? E como o orçamento ainda, a execução da empresa estatal do corrente ano, já estão projetando nisso. E a própria Petrobras, ela está pagando a menor quantidade de dividendos dos últimos anos agora, não é? Então a tendência, infelizmente, é essa. Colocando muitos políticos, acaba que a gestão cai a qualidade. Ok, a gente já está estourado, mas Danúbio Remy, Ronaldo Caiado, se credencia, será o nome da direita? Não só se credencia, como eu acredito que será o próximo presidente do Brasil, caso não haja mudança nas circunstâncias que está implantada na política do país. Ronaldo Caiado sempre foi da direita, sempre defendeu interesses da direita, da boa direita. É muito importante a gente colocar esse ponto, porque extremismo tem dos dois lados. Ele só discordou do Bolsonaro em um único item, a pandemia. E quem estava correto? Ronaldo Caiado. Então os números mostram, eu acredito, e eu acho que está correto, tanto o deputado Gustavo Gayer, como o próprio Jair Messias Bolsonaro. Danúbio Remy, muito obrigado, um grande abraço. Agradeço. Vinícius Maciel, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. E um grande abraço a todo telespectador que nos acompanha, não só agora, mas também pelo YouTube e demais redes da TV Brasil Central. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.